Olha só, contribuintes com pendências tributárias de ICMS têm até hoje para aderir ao parcelamento especial de dívidas ofertado pelo governo do estado. A adesão pode ser feita no site da Secretaria de Estado da Fazenda, onde o contribuinte também pode consultar a dívida, entre outros serviços. Sobre o assunto, a gente conversa com o assessor de comunicação do órgão, Elber Andrade, que já está aqui ao meu lado. Seja muito bem-vindo ao Balanço Geral Manhã mais uma vez. E agora a gente já tem um novo cenário, porque hoje termina o prazo do parcelamento, 31 de outubro, porém ontem foi aprovado alguns projetos na Assembleia Legislativa, inclusive que trata aí de tributos, entre eles o ICMS. Então, que cenário é esse? Quais as novidades que a aprovação desses projetos trazem para os contribuintes? Bom, muito bom dia, prazer estar aqui. Ontem nós tivemos a aprovação de alguns projetos na Assembleia Legislativa e, inclusive, um deles, que é o do ICMS, ele acaba interferindo nesse prazo de parcelamento, de adesão do parcelamento que aconteceria hoje. Nós temos um programa desde agosto, agora o último, de parcelamento especial de dívidas de ICMS, que ofereceu condições mais elásticas para a quitação das dívidas, com 24, 36 ou 48 meses. Um dos projetos aprovados pela Assembleia Legislativa permite ao Estado aderir a um refis, que o contribuinte faça um refis junto ao governo do Estado. E esse refis, ele vai oferecer condições ainda melhores para a quitação dessas dívidas. Então, esses prazos de adesão para a quitação do ICMS, ele vai se estender, porém, com um acréscimo, com um plus, que é o de oferecer descontos de 95% até 95% de desconto de multas e 80% de juros. Então, é uma condição ainda diferenciada. Teremos, sim, o encerramento do programa de parcelamento especial no dia de hoje, porém, a quitação de dívida com desconto de juros e multas vai ser aberto ainda pelo governo do Estado. É uma forma, a gente pode dizer assim, Elber, que o governo encontrou para tentar reduzir aí o número de devedores no Estado? Sim, sem dúvida. A dificuldade financeira não é somente do Estado de Sergipe, da administração pública, por exemplo, tanto esfera estadual, a União ou os municípios, mas sim também das empresas, né? Há uma dificuldade, sim, o governo sensível a isso, reconhece que há essa dificuldade, então tem criado oportunidades para que as empresas possam regularizar sua situação tributária, para que atuem no mercado, no comércio ou no setor da indústria ou na prestação de serviço, de forma a gerar mais economia. Então, aquela empresa que, por exemplo, tem pendências com o fisco estadual, ela tem restrições no comércio, ela tem restrições para atuar dentro do mercado. Então, não é interessante para o Estado que essas empresas tenham essas dificuldades. Então, diante dessa situação, essas oportunidades fazem com que a própria economia estadual ela possa girar. Eu ia te perguntar exatamente sobre isso, né? O que pode acontecer com as empresas que deixam, né, que ficam irregulares, que deixam de quitar essas dívidas com ICMS, por exemplo? Bom, a grosso modo, ela, por exemplo, com uma pendência de ICMS, ela não tem condição de emitir uma certidão negativa, por exemplo. Se a certidão negativa, se ela tiver contrato com o poder público, ela deixa de receber pelo serviço prestado porque ela não tem essa certidão negativa. Ela pode estar inapta e na inaptidão ela, por exemplo, deseja, junto a uma instituição financeira, buscar um investimento para o próprio negócio, por exemplo, capital de giro, alguma coisa assim. Ela está impedida de fazer essa contratação porque a instituição bancária, um dos critérios é justamente a regularização tributária. Então, são diversas as situações em que a empresa pode estar limitada dentro da sua atuação no mercado. Mas apesar desses problemas, dessas limitações aí para as empresas irregulares, a gente observa que é grande o número de devedores de empresas irregulares nessa situação. Sim, sim. Agora, cabe aqui fazermos uma separação em torno desses devedores. Nós temos devedores contumazes, que nós classificamos como contumazes, são aqueles que repetidas vezes têm as mesmas dívidas. Na verdade, elas estão no mercado apenas para angariar vantagem
tá? Em torno da sonegação fiscal, e temos aquelas empresas, que é a maioria, em que estão realmente com dificuldade. Houve um sinistro na loja, por exemplo, num estabelecimento, e em função disso desequilibrou as contas, e isso vira uma bola de neve. Então nós temos os devedores contumazes, que há um tratamento diferenciado por parte da Secretaria da Fazenda, inclusive com auxílio do Tribunal de Justiça e também da Procuradoria-Geral do Estado, e temos aquelas empresas que realmente estão em dificuldade em função de um momento. E essas precisam realmente de uma oportunidade para voltar à sua regularidade tributária. E aí a situação é uma bola de neve em outro sentido também, porque se a empresa deixa de pagar o ICMS, o Estado deixa de arrecadar e vai ficar faltando aí em algum serviço para você que está assistindo. Sem dúvida. É através dos impostos que o Estado, que o poder público pode prestar serviço à população. Então, os problemas que nós temos aí nas rodovias estaduais, por exemplo, eles poderiam ser minorados ou até resolvidos se nós tivéssemos um índice de inadimplência talvez um pouco menor, né? Então, em função desses problemas da sonegação fiscal, por exemplo, isso repercute na sociedade através de um serviço que o Estado talvez não consiga alcançar, não consiga prestar em função dessa dificuldade financeira. Elber, muito obrigada pela sua participação aqui no Balanço Geral Manhã, por todos os esclarecimentos. Então fica aí para quem está com dívida com o ICMS, dívida com o Estado, agora tem mais essa oportunidade aí para quitar a dívida. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado, bom dia. Olha, começa